A paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos mais um dia aqui para falarmos da palavra de Deus. Nós vamos começar a estudar o livro de João, o Evangelho, tá? Então vamos começar a ler. Louvado seja Deus. Diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe luz para todas as pessoas, né? Nós vemos aqui que a palavra era Deus, né? O Senhor Jesus estava no começo de tudo, né? Porque Jesus é a palavra. Então, a palavra era Deus, ó. E por meio dela, tudo se fez. Os irmãos sabem que no início ali de Gênesis, né? Deus não fala, haja luz, e aí houve luz. Né? Deus vai citando através da palavra. E tudo foi sendo criado. Então, a palavra é o Senhor Jesus, né? É isso que está falando. A palavra já existia desde o começo, desde o Gênesis, né? Agora vamos para o versículo 4. Diz assim: a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz às pessoas. Vocês estão vendo? A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagar. A luz brilha. Onde está a luz, não existe escuridão. A escuridão não tem poder. Jesus é a luz. Se a luz de Jesus estiver dentro de mim e de você, a escuridão, nenhuma escuridão tem poder na minha e nem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo 6. Houve um homem, agora tá falando de João Batista. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Olha, João veio para falar a respeito do Senhor Jesus, para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Olha, aquele que veio ao mundo, né? O Senhor Jesus. Ele veio para os israelitas, porque nós sabemos que o povo de Deus é os israelitas. Mas eles não o receberam. Eles não o reconheceram como se ele viesse para eles. Eles não o recebeu. Agora vamos para o versículo 12. Porém, alguns que creram nele o receberam. E a este ele deu o direito de se tornar filhos. É o nosso caso. Quem receber a Jesus, né? Conhecer Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador, é feito filho de Deus. Passa a ser um filho de Deus, um co-herdeiro. Ele é herdeiro de todos os bens de Deus,
junto com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz o 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nascem filhos de um pai humano. O próprio Deus, quem foi o pai deles. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Tá vendo? A palavra é Jesus. A palavra se tornou um ser humano. E a palavra se tornou um ser humano e morou no meio de nós. Quem veio ao mundo para nos salvar? Foi o Senhor Jesus. Ele se tornou a palavra. O Verbo se fez carne. Essa Bíblia, quem sabe para você pode estar um pouco diferente, né? Mas é a Bíblia, é uma nova versão, mas ela é mais simples para nós entendermos melhor a palavra. Espero que você tenha entendido, né? Louvado seja o nome do Senhor. O 14 diz assim, ó: a palavra se tornou um ser humano, morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, que ele recebeu como filho único do Pai. Quem é esse? O Senhor Jesus. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Nossa, olha João dando um testemunho de Jesus, né? Dizendo que Jesus antes dele nascer, Jesus já existia. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista está dando testemunho de Jesus. O 16. Porque todos nós temos sido abençoados com riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. O 17, o versículo 17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmão, é lindo. A lei condena e a lei veio por meio de Moisés, mas o amor e a verdade, louvado seja o nome do Senhor, veio por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que está ao lado do Pai. Foi quem mostrou quem é Deus. Ele mostrou quem é Deus, vindo ao mundo, né? Ele tomou a forma de homem e veio ao mundo e morreu por nós, né? Ele sendo Deus, ele se esvaziou-se de si mesmo e veio ao mundo e mostrou quem é Deus. Quer dizer, quem é Deus? O nosso Deus é excelentíssimo em bondade. Mandou o seu único filho ao mundo para morrer por mim e por você. O 19 diz assim: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes para perguntarem a João quem ele era. No versículo 20, João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Louvado seja Deus. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem você é? Você é Elias?
Não, eu não sou, respondeu João. Você é profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles, aí disseram a João: Diga quem você é, para podermos levar a resposta para quem nos enviaram. O que é que o que é que você diz a respeito de você mesmo? Olha o que João responde, irmãos. João respondeu citando o profeta Isaías. João respondeu: Sabe quem eu sou? Eu sou a voz que clama no deserto. Louvado seja Deus. Esse versículo está em Isaías, eu anotei aqui no meu caderno. Isaías 40. Peraí, Isaías 40, versículo 3. Ele respondeu esse versículo. O João, ele se tornou um versículo. Eu sou a voz que clama no deserto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor passar, né? João veio preparar o caminho para o Senhor passar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e João veio preparar o caminho para o Senhor vir. E nós estamos preparando o caminho para o Senhor voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Os que foram enviados eram grupos de fariseu. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém de quem vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das suas sandálias. Louvado seja Deus, né? Olha como João é humilde, né? João aqui fala, ele vem, né, depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Lá no tempo deles, quem mexia nos pés das pessoas era o escravo, né? Que lavava os pés da pessoa, o escravo mais, né? João falou assim: Eu vim depois dele, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, né? Ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu, quando eu quero te dizer, ele deu a glória para Jesus. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um que é mais importante do que eu. Não, depois de mim vem um que é mais. Vem um. Antes que de eu nascer, ele já existia. João está falando a importância de Jesus, né? Depois de mim vem eu, mas ele já existia antes de eu nascer. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: do céu, como uma pomba, parar sobre ele, né? Porque veio, na hora que João foi batizar Jesus, veio uma pomba em forma, né? Uma forma corpórea de uma pomba. E pairou ali sobre Jesus. Eu sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar
com água. Me disse: você vai ver o Espírito descer para sobre um homem. Esse é que batiza com água. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O João Batista batizava com água. Mas aquele homem que ele ia batizar é o Senhor Jesus. E ele batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso por esse motivo. Tenho declarado que ele é o Filho de Deus. E o João afirma que ele é o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, o livro de João é muito lindo, irmãos. Louvado seja Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando 2 discípulos de João ouviram isto, saíram e seguiu Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu eles e seguiram e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele o resto do dia. E isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer o Cristo. André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. E Felipe, de Betsaida, onde era também Pedro e André, Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de que Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. E Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que podia sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, Senhor, Senhor, filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é o Evangelho de João. Irmãos, eu anotei
algumas coisas sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, é, João, os outros evangelhos, eles citam Jesus de uma maneira diferente. E João, ele quer trazer assim, ele cita Jesus de uma maneira muito pessoal, de uma maneira que ele quer mostrar a divindade de Jesus, né? Jesus é o Deus criador, ele é a luz, ele é o conhecimento, Jesus é a verdade, e onde Jesus está, não há trevas nenhuma. A função do João Batista, né? Qual a função do João Batista? João Batista foi um precursor. João Batista veio preparar o caminho para que o Senhor viesse, né? Ele foi uma testemunha. Nós também somos uma testemunha. Mas nós estamos preparando o caminho para que o Senhor volte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o capítulo de João, né? Amanhã, né, nós estaremos aqui lendo mais um capítulo do livro de João, falando mais um pouco desse livro de João. O livro de João é um livro, é um evangelho diferente, né? Para mim, eu sinto ele diferente. Ele é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Eu amo muito esse evangelho, né? E amanhã nós estaremos aqui de novo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.